Capítulo 16. A palavra de Yahvé foi dirigida a Geu, filho de Anani, contra Baza, nesses termos: Eu te tirei do pó e te estabeleci chefe sobre o meu povo Israel. Mas tu imitaste o comportamento de Jeroboão e levaste Israel, meu povo, a cometer pecados que me irritam. Por isso, varrerei Baza e sua casa. Tratarei tua casa como a de Jeroboão, filho de Nabate. Todo membro da família de Baza que morrer na cidade será devorado pelos cães, e o que morrer no campo será comido pelas aves do céu. O resto da história de Baza, seus atos e proezas, não está tudo escrito no livro de Anaías dos reis de Israel? Baza adormeceu com seus pais e foi sepultado em Tersa. Seu filho Ela reinou em seu lugar. Além disso, pelo ministério de Geu, filho de Anani, o profeta, a palavra de Yahvé foi transmitida a Baza e à sua casa. Não só por causa de todo o mal que fizeram aos olhos de Yahvé, irritando-o com suas ações, tornando-se semelhante à casa de Jeroboão, mas também por ter exterminado esta. Reinado de Ela em Israel, 886 a 885. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Ela, filho de Baza, tornou-se rei de Israel com Tersa e reinou por 2 anos. Seu servo Zambi, chefe da metade de seus carros, conspirou contra ele. Estando ele em Tersa, bebendo e embriagando-se em casa de Asa, mordomo do palácio em Tersa, Zambi entrou, feriu e matou no 27º ano de Asa, rei de Judá. Depois reinou no seu lugar. Logo que se tornou rei e sentou-se no trono, massacrou toda a família de Baza, sem lhe deixar um só varão, e matou também seus parentes e seu amigo. Zambri exterminou toda a casa de Baza, segundo a predição que Yahvé fizera contra Baza, por intermédio do profeta Ageu, por causa de todos os pecados que cometeram Baza e Ela, seu filho, e fizeram Israel cometer, irritando Yahvé, Deus de Israel, com seus ídolos vão. O resto da história de Ela e todos seus atos. Não está tudo escrito no livro de Anaías, dos reis de Israel? Reinado de Zambri, em Israel, 885. No 27º ano de Asa, rei de Judá, Zambri tornou-se rei em Tersa, reinando 7 dias. Na ocasião, o povo estava acampado diante de Geberon, que pertence aos filisteus. Quando o acampamento recebeu esta notícia, Zambri fez uma conspiração e inclusive matou o rei. Todo Israel, na mesma hora, no acampamento, proclamou o rei de Israel Amri, chefe do exército. Amri e todo Israel com ele saíram de Gibeton e vieram sitiar Tersa. Quando Zambri viu que a cidade ia ser tomada, entrou na cidade do palácio real, pôs fogo no palácio, estando lá dentro, e morreu. Tudo por causa do pecado que cometera, fazendo mal aos olhos de Yahvé, imitando a conduta de Jeroboão, e o pecado que fizera, levando Israel a pecar. O resto da história de Zambri e a conspiração que ele tramou, não está tudo escrito no livro de Anaías, dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu. Metade apoiou Tabni, filho de Guinete, querendo fazê-lo rei, e outra metade apoiou Amri. Mas o partido de Amri prevaleceu sobre o de Tabni, filho de Guinete. Tabni morreu e Amri tornou-se rei. Reinado de Amri em Israel, 885 a 874. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Amri tornou-se rei de Israel, por 12 anos. Reinou 6 anos em Tersa. Depois comprou de Semer o monte Samaria por 2 talentos de prata. Construiu sobre ele uma cidade, a que deu o nome de Samaria, por causa do nome de Semer, proprietário do monte. Amri fez o mal aos olhos de Yahvé, superando nisso todos os seus antecessores. Imitou em tudo a conduta de Jeroboão, filho de Nabate.
e os pecados a que este levara Israel, irritando Yahvé, Deus de Israel, com seus ídolos vãos. O resto da história de Amri, seus atos e proezas, não está tudo escrito no livro de Anaías, dos reis de Israel? Amri adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe reinou em seu lugar. Introdução ao reinado de Acabe, 874 a 853. Acabe, filho de Amri, tornou-se rei no 38º ano de Asa, rei de Judá, e reinou 22 anos sobre Israel, em Samaria. Acabe, filho de Amari, fez o mal aos olhos de Yahvé, mais do que todos os seus antecessores. Como se não lhe bastasse imitar os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, desposou ainda Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a servir Baal e adorá-lo. Erigiu-lhe um altar no templo de Baal, que construiu em Samaria. Acabe erigiu também um poste sagrado, e cometeu ainda outros pecados irritando Yahvé, Deus de Israel, mais que todos os reis de Israel que o precederam. No seu tempo, Hiel e Betel reconstruiu Jericó pelo preço do seu primogênito, Abirã, lançou-lhe os fundamentos, e pelo preço do seu último filho, Segube, assentou-lhe as portas, conforme a predição que Yahvé fizera por intermédio de Josué, filho de Nun. 5. O ciclo de Elias. Capítulo 17. Anúncio do castigo. Elias, o tesbita, um dos habitantes de Galaade, disse a Acabe: Pela vida de Yahvé, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos nem orvalho nem chuva, a não ser que eu o ordenar. Na torrente de Carite. A palavra de Yahvé foi-lhe dirigida nestes termos: Vai-te daqui, retira-te para o oriente e esconde-te na torrente de Carite, que está a leste do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que te deem lá alimento. Elias partiu, pois, e fez como Yahvé ordenara, indo morar na torrente de Carite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, pão e carne de tarde, e ele bebia da torrente. Em Serepta, o milagre da farinha e do óleo. Depois de certo tempo, a torrente secou, porque não chovia mais na terra. Então a palavra de Yahvé lhe foi dirigida nesses termos: Levanta-te e vai a Serepta, que pertence a Sidônia, e lá habitarás. Eis que ordenei lá a uma viúva que te deu sustento. Ele se levantou, foi para Serepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava lá uma viúva apunhando lenha. Chamou-a e disse: Por favor, traz-me num vaso um pouco d'água para beber. Quando ela já estava indo para buscar água, ele gritou-lhe: Traz-me também um pedaço de pão na tua mão. Respondeu ela: Pela vida de Yahvé, teu Deus, não tenho pão cozido. Tenho apenas um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Estou ajuntando os gravetos, vou preparar esse resto para mim e meu filho. Nós comeremos e depois esperaremos a morte. Mas Elias lhe respondeu: Não temas. Vai e faze como disseste. Mas primeiro prepara-me o que tens, um pãozinho, e traze-mo. Depois o prepararás para ti e para teu filho, pois assim fala Yahvé, Deus de Israel. A vasilha de farinha não se esvaziará, e a jarra do azeite não acabará, até um dia que Yahvé enviar chuva sobre a face da terra. Ela partiu e fez como Elias dissera, e comeram ela, ele e sua casa, durante muito tempo. A vasilha de farinha não se esvaziou, e a jarra de azeite não acabou, conforme a predição que Yahvé fizera por intermédio de Elias. A ressurreição do filho da viúva. Depois disso, aconteceu que o filho dessa mulher dona da casa adoeceu, e seu mal foi tão grave que ele veio a falecer. Então ela disse a Elias: Que há entre mim e ti, homem de Deus? Vieste à minha casa para reavivar a lembrança de minhas faltas e causar a morte do meu filho. Ele respondeu: Dá-me teu filho. Tomando-o dos braços dela, levou-o ao quarto de cima, onde morava, e colocou-o sobre o seu leito.
Depois clamou a Yahvé, dizendo: Yahvé, meu Deus, até a viúva que me hospeda queres afligir, fazendo seu filho morrer? Estendeu-se por 3 vezes sobre o menino e invocou Yahvé. Yahvé, meu Deus, eu te peço, faze voltar a ele a alma desse menino. Yahvé atendeu a súplica de Elias, e a alma do menino voltou, e ele reviveu. Elias tomou o menino, desceu do quarto de cima para dentro da casa, e entregou-o a sua mãe, dizendo: Olha, teu filho está vivo. A mulher respondeu a Elias: Agora sei que és homem de Deus, e que Yahvé fala verdadeiramente por tua boca. Capítulo 18. Encontro de Elias com Abdias. Passado muito tempo, a palavra de Yahvé foi dirigida a Elias, no 3º ano, nesses termos: Vai, apressa-te diante de Acabe. Vai mandar chuva sobre a face da terra. E Elias partiu e foi apresentar-se a Acabe. Era grande a fome em Samaria. Acabe mandou chamar Abdias, intendente do palácio. Era um homem muito temente a Yahvé. Quando Jezebel massacrou os profetas de Yahvé, ele tomou 100 profetas e os escondeu numa gruta, em grupos de 50, providenciando-lhes comida e bebida. Acabe disse a Abdias: Percorre o país na direção de todas as fontes e torrentes. Talvez encontremos erva para manter vivos os cavalos e os burros, e não tenhamos de sacrificar os animais. Repartiram entre si a terra para percorrê-la. Acabe partiu sozinho para um lado e Abdias partiu sozinho para o outro. Enquanto Abdias caminhava, eis que Elias veio ao seu encontro. Ele o reconheceu e se prostrou com o rosto em terra, dizendo: És tu Elias, meu senhor? Meu senhor? Ele respondeu: Sou eu. Vai, disse a teu amo: Elias está aqui. Mas o outro replicou: Que pecado cometi para entregares teu servo nas mãos de Acabe, para ele me matar? Pela vida de Yahvé, teu Deus, não há nação nem reino aonde meu amo não tenha mandado te procurar. E quando respondiam: Ele não está aqui, fazia o reino e a nação jurar que não te haviam achado. E agora mandas: Vai dizer a teu amo: Elias está aqui. Mas quando eu me apartar de ti, o Espírito de Yahvé te transportará, não sei para onde. Eu irei informar. Acabe ele, não te achando, me matará. No entanto, teu servo teme a Yahvé desde a juventude. Porventura, não foi contado a meu senhor o que fiz quando Jezabel massacrou os profetas de Yahvé? Escondi 100 profetas de Yahvé, em grupos de 50 numa gruta, e lhes forneci pão e água. E agora ordenas: Vai dizer a teu amo: Elias está aqui. Ele vai me matar. Elias respondeu-lhe: Pela vida de Yahvé dos exércitos, a quem sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Elias e Acabe. Abdias foi encontrar-se com Acabe e contou-lhe o acontecido. E Acabe saiu ao encontro de Elias. Logo que viu Elias, Acabe lhe disse: Estás aí, flagelo de Israel? Elias respondeu: Não sou eu o flagelo de Israel, mas és tu e tua família, porque abandonaste os mandamentos de Yahvé e seguiste os Baais. Pois bem, manda que se reúna junto de mim, no Monte Carmelo, todo Israel, com os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. O sacrifício no Carmelo. Acabe convocou todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: Até quando claudicareis das duas pernas? Se Yahvé é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. E o povo não pôde dar resposta. Então Elias disse ao povo: Sou o único dos profetas de Yahvé que fiquei, enquanto os profetas de Baal são 450. Dei-nos 2 novilhos, que eles escolham um para si, e depois de esquartejá-lo, o coloquem sobre a lenha, sem lhe pôr fogo. Preparei o outro novilho, e eu o colocarei sobre a lenha, sem lhe pôr fogo. Invocareis depois o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome de Yahvé. O Deus que responder enviando fogo, é ele o Deus. Todo o povo respondeu: Está bem.
Elias disse então aos profetas de Baal: Escolhei para vós um novilho e preparai vós primeiro, pois sois mais numerosos. Invocai o nome de vosso Deus, mas não acendais o fogo. Eles tomaram o novilho que lhes havia dado e o fizeram em pedaços e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Mas não houve voz, nem resposta. E eles dançavam, dobrando o joelho diante do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombou deles, dizendo: Gritai mais alto, pois sendo um Deus, ele pode estar conversando ou fazendo negócio, ou então viajando. Talvez esteja dormindo e acordará. Gritaram mais forte e, segundo seu costume, fizeram incisões no próprio corpo, com espadas e lanças, até escorrer sangue. Quando passou do meio-dia, entraram em transe até a hora da apresentação da oferenda, mas não houve voz, nem resposta, nem sinal de atenção. Então Elias disse a todo o povo: Aproximai-vos de mim. E todo o povo se aproximou dele. Ele restaurou o altar de Yahvé, que fora demolido. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus se dirigia, dizendo: Teu nome será Israel. E edificou com as pedras um altar em nome de Yahvé. Fez em redor do altar um rego, capaz de conter 2 medidas de semente. Empilhou a lenha, esquartejou o novilho e colocou-o sobre a lenha. Depois disse: Enchei 4 talhas de água e entornai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E ele disse: Fazei-o de novo. E eles o fizeram. E acrescentou: Fazei-o pela 3ª vez. E eles o fizeram. A água se espalhou em torno do altar, inclusive o rego ficou cheio d'água. Na hora em que se apresenta a oferenda, Elias o profeta aproximou-se e disse: Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que sou teu servo e que foi por ordem tua que fiz todas essas coisas. Responde-me, Yahvé, responde-me, para que este povo reconheça que és tu, Yahvé, o Deus, e que convertes os corações deles. Então caiu o fogo de Yahvé e consumiu o holocausto, e a lenha, as pedras e a terra, secando a água que estava no rego. Todo o povo o presenciou, prostrou-se com o rosto em terra, exclamando: É Yahvé que é Deus, é Yahvé que é Deus. Elias lhe disse: Prendei os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E eles os prenderam. Elias fê-lo descer para perto da torrente do Quisson, e lá os degolou. O fim da seca. Disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, pois estou ouvindo o barulho da chuva. Enquanto Acabe subia para comer e beber, Elias subiu ao cume do Carmelo, prostrou-se em terra e pôs o rosto entre os joelhos. Disse a seu servo: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Nada. E Elias disse: Retorna 7 vezes. Na 7ª vez, o servo disse: Eis que sobe do mar uma nuvem pequena, como a mão de uma pessoa. Então Elias disse: Vai dizer a Acabe: Prepara o carro e desce, para que a chuva não te detenha. No instante, o céu se escureceu com muita nuvem e vento, e caiu uma forte chuva. Acabe subiu ao seu carro e partiu para Jezreel. A mão de Yahvé esteve sobre Elias. Ela cingiu os rins e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Vou dar uma pausa aqui e continuando no próximo.